Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala seu amigo de sempre, Valdeir Carvalho, com muita informação. Vamos falar sobre o futebol. Então, muito obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Esteja sempre com a gente nas nossas redes sociais e através também da nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar. A gente vai falar sobre o Vasco da Gama, os bastidores do Vasco da Gama, porque está preocupante. Está preocupante a situação do Vasco da Gama, já que houve o rompimento entre Edmundo e o presidente do Vasco, Pedrinho, e o Edmundo, em sua live, ele declarou guerra ao Pedrinho. Ele acabou sendo tirado do grupo Sempre Vasco. É um grupo aonde o próprio Edmundo foi quem esteve ali junto, né, desde o início, na formação desse grupo. Ele levou o Pedrinho, apresentou o Pedrinho ao grupo Sempre Vasco, ao movimento Sempre Vasco, e os dois que tinham uma relação muito boa, amigos, formados na base do Vasco da Gama. O Pedrinho também, depois, né, que deixou os campos, os gramados, passou a ser comentarista de futebol, assim como o Edmundo também foi comentarista de futebol. E como comentarista, o Pedrinho sempre se destacou pelas suas palavras, por algumas discordâncias com relação às atitudes dos dirigentes, no que diz respeito ao futebol, como se deveria administrar o futebol, proteger o futebol. E agora, como presidente, que o Edmundo, né, foi quem apoiou a candidatura do Pedrinho, e agora, como presidente, o Edmundo acha que o Pedrinho está fazendo tudo ao contrário daquilo com relação ao futebol, já que, segundo Edmundo, na parte administrativa, o Pedrinho tá indo bem, mas com relação ao futebol e aos resultados negativos do futebol e também as contratações, o Edmundo vem se colocando contra, né, a esse movimento, a administração do futebol já faz de um tempo. O Edmundo, ele tinha saído, ele tinha se afastado, né, do Pedrinho, ele tinha se afastado do Felipe Maestre, que hoje está, como técnico interino, mas também é diretor de futebol do Vasco da Gama. Então, eles tinham uma relação muito próxima, Edmundo, Pedrinho e Felipe, nessa parte administrativa do Vasco. Mas o Edmundo já estava deixando claro o seu afastamento do grupo, por causa de que ele sempre alegou que aquilo que ele falava, o Edmundo, o que ele falava, as opiniões dele, não tinha relevância nenhuma. Ele não era, né, ouvido nas suas opiniões. O Pedrinho, junto com o Felipe, não aceitavam as suas opiniões. Isso o Edmundo sempre deixou muito claro em suas lives, né, na sua posição. E o Edmundo sempre foi isso, né? Ele sempre foi muito claro, ele sempre foi muito objetivo, ele sempre foi muito sincero. Então, o que acontece? Como o Edmundo estava afastado, né, dessa administração, mas ele ainda mantinha uma certa relação, né, mesmo estando à distância, ali com o Pedrinho, com o Felipe. Ele discordava, mas ele estava um pouco mais tranquilo, né, dava as opiniões dele, mas também não interferia tanto. Agora, com o movimento que o Pedrinho fez em retirar o Edmundo do grupo Sempre Vasco, tipo que expulsou o Edmundo do grupo que ele ajudou a criar, né, a formar esse grupo. Então o Edmundo ficou muito, mas muito chateado mesmo com o Pedrinho e disse em sua live, alegou o seguinte, que o Pedrinho ele é uma pessoa arrogante, soberba, que ele está fora daquilo que eles tinham, né, como objetivo, que o Pedrinho está se mostrando uma outra pessoa e, e ele ficou muito decepcionado com o fato do próprio Pedrinho, presidente do Vasco, o ter expulsado do grupo que ele chegou e ajudou a fundar, que foi o Sempre Vasco. E isso deixou o Edmundo fortemente magoado e irritado. E em sua live, o Edmundo ele enfatizou que o objetivo dele para o ano de 2026, aonde será um ano político do Vasco, é retirar
o Pedrinho da presidência do Vasco. Isso o Edmundo deixou claro na sua live, né? Tirar o Pedrinho da presidência do Vasco, porque ele também está alegando que a administração do Pedrinho está prejudicando e muito o futebol. As discordâncias entre Edmundo e Pedrinho também se deu quando houve a contratação, né, quando estava tendo ali a formação da contratação do Felipe Coutinho. Então o Edmundo não estava aceitando as imposições feitas pelo Felipe Coutinho e ele exigia a contratação do Alex Teixeira e também do Souza. O Edmundo era contra a contratação do Alex Teixeira e também do Souza. E o Edmundo também, em sua live, ele sempre estava alegando, falando sobre isso, que foi Edmundo que aproximou, né, conversou com o Felipe Coutinho, com os seus representantes, levou o Pedrinho até, né, a casa do Felipe Coutinho, fez com que as negociações dessem andamento, né, fizesse ali o andamento, mas depois desse contato que o Edmundo aproximou, né, fez a aproximação entre o Felipe Coutinho e o Pedrinho, então Edmundo diz que ele foi também afastado nesse período onde que ele, né, fez ali, estava iniciando esse contrato com o Felipe Coutinho. Ele foi afastado dessa negociação. Ele ficou até surpreso que o Pedrinho estava passando a negociar diretamente com o Felipe Coutinho. Mas, e até porque também o Edmundo era contra a vinda ao retorno do Alex Teixeira e do Souza. Mas ele alega, o Edmundo, que foi uma exigência do Felipe Coutinho e assim acabou sendo acatado aí pelo presidente do Vasco, Pedrinho. E isso também já havia feito estremecer a amizade entre os dois, né? Porque você paga um salário altíssimo, como está sendo pago ao Felipe Coutinho, só que a entrega está sendo muito pouca. E mais ainda também, como vem tendo aí a condução e também o que vem tendo de rendimento o Souza e o Alex Teixeira no Vasco, que é praticamente nulo, né, pife. Então, o Edmundo enxerga, né, a contratação do Alex Teixeira e do Souza como uma das contratações que não se deveria ter feito no Vasco da Gama. O Felipe Coutinho, ele até entende que o Felipe Coutinho ele acaba, né, vendendo camisas, trouxe sócios, teve um movimento muito bom no Vasco, então o Felipe Coutinho acaba, né, se pagando. Mas o Alex Teixeira e o Souza, o Edmundo acha que é um investimento que o Vasco vem fazendo, mas que não traz retorno. Então, tudo isso somando, né, já vinha estremecendo essas relações dos dois. Mas ainda também os resultados negativos do Vasco da Gama em campo. E agora, né, o que fez com que o paiol, né, o estopim que estava ali para explodir, para acendesse, foi agora o último jogo do Vasco contra o Palmeiras, onde o Vasco foi derrotado em uma saída muito errada do Hugo Moura. Então, quer dizer, e também em algumas contratações que o Edmundo acha que o Vasco não deveria de ter sido feitas pelo Vasco da Gama, porque o Vasco está... E outra coisa, o Edmundo, ele é contra a renovação do contrato do Dimitri Payet. Edmundo é contra. Edmundo acha que o Payet ganha 1 milhão e não tem uma boa entrega, né, ao Vasco da Gama. Não faz aí jus ao que ele recebe no Vasco em campo. Então, Edmundo acha que o Vasco não deve renovar contrato com o Payet e com o dinheiro que for sobrar, ele passar a trazer jogadores mesmo, craques. O Edmundo, ele é muito a favor, né, da vinda que o Vasco contrate aquele camisa 9 da seleção brasileira, que jogou a última Copa do Mundo, mas aí, nesse caso, o Vasco, né, ele não é a favor da contratação desse jogador, né, o Pombo, né, e todo mundo sabe quem é, que foi atacante da seleção, o Richardson. Edmundo, ele quer a contratação do Richardson, sendo, né, que ele acha que ele poderia atuar muito bem como um 9, mas então o Pedrinho não vem aceitando essa opinião por parte do Edmundo, então isso também vai fazendo ainda mais as relações estremecerem. Então, a gente vem trazendo aqui essa informação sobre o fim da amizade
né, a não ser que alguma coisa mude, né, e o Pedrinho venha público, peça desculpa ao Edmundo, tenta apaziguar a situação. Mas enquanto isso não acontecer, a guerra está declarada entre Edmundo, e isso foi falado por ele no programa. O objetivo maior dele agora no Vasco da Gama, do Edmundo, é retirar o Pedrinho da presidência do Vasco. O Vasco está numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro acabou vencendo o Juventude por 1-0, foi a 9 pontos. O Fortaleza, o Atlético Mineiro saiu da zona do rebaixamento e colocou o Fortaleza que está com o mesmo número de pontos do Vasco, com 7 pontos, mas hoje quem está na zona do rebaixamento é o Fortaleza, sendo que o Vasco tem 2 jogos fora de casa. Então esses 2 jogos são jogos que o Vasco tem que vencer. E se não vencer, o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento. Então vamos torcer, né, para que haja aí uma calmaria no Vasco política, e a gente sempre falou sobre isso, né, que a situação política do Vasco é o que acaba prejudicando o Vasco da Gama, e que possa voltar a paz entre Edmundo e Pedrinho. Mas o certo é que, por enquanto, os dois estão rompendo as relações e o Edmundo declarou guerra ao Pedrinho. Aqui fala Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.